A bancada tucana comemorou a determinação do Supremo Tribunal Federal de que a discussão de medidas provisórias deve passar necessariamente por comissão mista. Para os tucanos, a interpretação dos ministros foi correta e deve servir de exemplo, pois o Legislativo tem se submetido ao Planalto. Para o primeiro vice-líder tucano na Câmara, César Colnago, do Espírito Santo, o governo petista banalizou as MPs, as medidas provisórias, e acrescentou: o Legislativo está desmoralizado, o governo está legislando por MPs e, com isso, controla a pauta do Congresso e tira parte de sua autonomia. O deputado Colnago está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Agora, o senhor não acha que essa decisão tomada pelo Supremo demorou muito? Sim, eu acho que, na verdade, a casa está demorando muito a fazer alguns ajustes aqui, porque a questão da judicialização da política é muitas vezes por uma omissão, por uma ausência de deliberação da casa. Eu sei que numa casa... Em matéria eleitoral, então, a gente está acompanhando todo dia. Não, a gente sabe que numa casa parlamentar, em que estão representados aqui vários pensamentos, várias ideias, vários partidos, vota-se na hora que tem um mínimo de acordo. Isso é natural. Que no processo democrático as coisas não têm uma velocidade como no processo ditatorial, que um decide, um manda e faz, e se executa. Mas também não pode ficar... Democracia é um pouco mais complicada. É um pouco mais complexa, é um pouco mais lenta, mas não pode ficar nessa lentidão, por exemplo. Veio tarde porque, na verdade, o processo legislativo e o processo de decisão, quer dizer, a autonomia do poder, a independência, a soberania desse poder, ela fica comprometida numa casa em que praticamente votamos o ano passado muito mais medidas provisórias do que projetos interessantíssimos, bons, de iniciativas da casa, que nós não conseguimos uma janela para votar. Tanto que o presidente esse ano estava falando, vamos votar as medidas provisórias para ter uma janela para votar projetos importantes da casa. Então, quer dizer, além dela, são projetos em que você muitas vezes fica, a apresentação do projeto de lei de conversão, muitas vezes chega em cima da hora. As comissões não reuniam, tem que cumprir a Constituição. Quero parabenizar o Supremo, porque é uma medida moralizadora, é uma medida legalista no sentido constitucional de resgatar a importância de se cumprir. Agora... E principalmente, quer dizer, a medida em que você pode reeditar uma medida provisória, inclusive, tem que regular isso melhor. Eu estou monitorando um substitutivo que tem na CCJ, que até veio do Senado, quem fez foi o senador Aécio Neves, de que você não pode reeditar internamente. Teve uma medida provisória que foi reeditada 70 vezes nessa casa. A medida provisória é que você está discutindo um assunto... fácil, quer dizer, essa medida provisória jamais vai ser apreciada e fica valendo como ela lei. Vigorou. Quer dizer, para que serve enquanto ela foi útil? E nós vamos ser aqui o que? Apenas carimbador? Nem isso nesse caso, quando não se apreciou. Então, quer dizer, eu acho... Nem se carimbou. Nem se carimbou, e ela prevaleceu durante muitos anos. Quer dizer, isso também precisa de fazer uma certa... Agora, deputado César Colnago, o Congresso foi apanhado, de certa forma, de calças curtas nessa história, porque, de repente, não se sabe aqui como é que se vai proceder daqui para frente, se vai formar comissões mistas, se vai passar pelas duas casas, os prazos. Porque, como não havia nada... Havia um cacuete. E agora isso, e o cacuete, quer dizer, o cachimbo deixa a boca torta, não é isso? Agora nós vamos ter que, na verdade, criar uma dinâmica das comissões funcionarem. Mas volto a dizer, tem um projeto lá na CCJ em que estabelece prazo para as duas casas, estabelece que não pode hoje ter o Senado jabuti, recebe em cima da hora. Em cima da hora, segundo, cheio de jabuti, cheio de matérias estranhas, tem que acabar com isso. O telespectador da TV Câmara, jabuti é como se conhece as matérias que não tem nada a ver com o objeto da medida provisória, que os deputados, o próprio governo, coloca lá dentro para facilitar a aprovação rápida. E a vigência. Não pode reeditar e passar na CCJ. Logicamente... O projeto, né? O projeto. Esse substitutivo que está lá na CCJ. Significa que vai moralizar e vai melhorar. Enquanto isso não for aprovado, gente, o que vale é a Constituição, o que foi definido, reafirmado pelo Supremo. Vamos ter que fazer a reunião das comissões, tá certo? Da comissão mista, para apreciar
dentro do prazo que existe, sabe, que o governo também não pode esperar a vida toda por uma decisão numa medida provisória. Também não precisa acontecer o que muitas vezes acontece aqui. Ela fica aí parada e quando a gente toma conhecimento, você já tem o relatório, eu sou vice-líder, agora sou o primeiro vice-líder, mas ano passado já era. Muitas vezes, eu acompanho isso muito de perto, a gente recebia o relatório 24 horas antes. E muitas vezes o relatório... Da apreciação em plenário. Da apreciação em plenário. Então, aí não dá tempo para nada. Não dá tempo, você tem que ler, a assessoria estuda, a gente vai, senta. Eu acho que essa medida veio, mesmo que tardiamente, em boa hora. Quer dizer, o Supremo foi sábio no sentido de não causar uma grande instabilidade jurídica daquilo tudo que passou, mas agora eu acho que a gente acertar a tramitação e a importância dessas medidas serem debatidas. Porque hoje eu já falava no outro assunto, quer dizer, o governo não é só o executivo. Quer dizer, o executivo faz a partir da chancela, a partir do debate, a partir das decisões desta casa. Então, essa casa tem que ser valorizada e a medida provisória tirou muito poder do legislativo. Quer dizer, tirava muito a ambiência de debater, de polemizar, de colocar emendas. Porque, às vezes, você melhora, aperfeiçoa, traz outros elementos não estranhos. Né? Porque a medida provisória é só compulsar o período da Constituinte. A gente sabe que ela foi criada na expectativa de se ter um sistema parlamentarista de governo. Aí ela se coadunava com o sistema. Na medida em que se aprovou o presidencialismo, a partir até de um plebiscito, né? Isso. Aí ficou esse imbróglio aí, essa coisa verdade, estranha. É um instrumento usado por um outro cenário, que é o cenário... Que ele é muito pior até do que o decreto-lei. Isso. Pior porque você pode colocar um tanto de medida provisória aqui em pauta, e de certa forma os governos têm maiorias, é natural que seja assim, né? E você andar a pauta desta casa à medida em que você retira ou coloca mais medidas provisórias. Então você controla não só, não tirando não só o poder no sentido do que vai votar, mas a pauta fica trancada ou sob o controle de um outro poder. Então eu acho que chegou em boa hora, mesmo que tardiamente, mas eu acho que está na hora de a gente acertar a situação para que a casa se afirme com autonomia, com independência e com a harmonia que deve existir entre os poderes. Mas ele tem que ser independente e se afirmar como o poder do debate, da crítica, das proposições, das emendas e da aprovação daquilo que for bom para o povo brasileiro. Deputado César Colnago, na linha do que o senhor está afirmando, eu tenho conversado com vários colegas seus aqui, de vários partidos, e essa irritação, digamos assim, ela é comum a todos. O senhor acha que ela pode se traduzir numa, digamos assim, numa afirmação do parlamento em plenário, reduzindo essa avalanche de medidas provisórias que atravancam o processo legislativo atualmente? Eu acho que os nossos pares têm que reagir. E na semana passada eu já via um dos colegas reagindo da falta de autonomia e de poder de se manifestar e colocar em pauta muitas coisas interessantes. Nós temos muitos projetos aqui tramitando, que já tramitaram para serem votados e que não andam. Projetos interessantíssimos. Não tem espaço nas comissões. Não tem espaço, você... no plenário. E muitas vezes chega, está pronto para ser votado, mas a medida provisória tranca e não se aparece. Eu estava falando de 2 projetos que eu estou assim, acompanhando. Um é, por exemplo, que dá transparência na hora de você comprar um bem e a nota fiscal destacar o que é imposto. Está pronto. Desde 2008. E não se vota. E da maior importância para o consumidor saber. Para o consumidor saber, porque isso cria consciência tributária. Eu falei, eu estou pagando ao Estado, o Estado está me devolvendo com saúde, com a educação, o Estado brasileiro, os governos estão colocando de volta o meu recurso, que é meu, que eu paguei. Um outro é aquele pagamento do telefone fixo, que você paga uma taxa básica lá. Taxa básica. Tem 20 anos aqui. 20 anos. Você tem que pagar pelo telefone aquilo que você usa. E não aquilo que você... Não tem mais sentido. Isso foi lá atrás. Uma época de investimento. Para expansão do sistema. Que já hoje... Acabou. Hoje o telefone, o fixo, já quase não tem demanda para sua expansão, porque o celular já disparou como um instrumento mais moderno. Fixo por celular. Por celular. Quer dizer, tramita na casa e não chega a uma conclusão. São projetos... Porque a gente anda pela cidade, pelos estados, e a gente recebe sugestões de eleitores. Aí você prepara um projeto. Quantos já fizeram isso aqui? E às vezes não consegue dar... E aquele projeto, tem 10 anos que está lá, mas não consegue sair do lugar. Então, autonomia, independência e afirmação. Então, eu acho que esse sentimento, Paulo Zé, eu acho que isso está muito, muito presente hoje na casa, da gente ser mais afirmativo,
tá certo? Fazer o debate, tudo que for bom, sabe? Eu sou de um partido de oposição, mas aquilo que é bom para o povo a gente vota a favor e faz a crítica quando for necessário, evidentemente. Deputado César Colnago, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela luta. É uma boa Obrigado. luta em favor do parlamento. Muito obrigado a você de casa pela audiência. Um abraço e até a próxima.